obrigado por estarem presentes com a gente aqui. Quem está aí no futuro assistindo a gente também. E bora lá, vamos falar um pouquinho, né, sobre como que a gente pode aprender mais sobre o Kanban, sobre o método Kanban de uma forma estruturada. Eu vou usar aqui o nosso tempo para compartilhar com vocês um pouquinho da jornada que eu trilhei no passado, tá? E que eu também observei pessoas no mercado trilhando e que eu compilei aqui em um mapa mental, que é um trabalho em andamento e que eu acredito que possa ajudar vocês aí a se moverem com segurança dentro desse mundo fantástico que é o Kanban. Eu vou tomar a liberdade aqui de compartilhar a tela com vocês. Bem, compartilhar. Acho que vocês estão vendo minha tela. Procede? Sim. Boa. Muito bem, pessoal. Deixa eu só pegar o chat aqui novamente, só para poder interagir com vocês também em outras coisas que a gente vai trazer para cá hoje. Muito bem. Bom, eu vou usar esse mapa mental aqui, gente, que como vocês vão ver, é um mapa mental interativo, onde vocês vão poder não apenas ver, mas também interagir e basicamente em nível pessoal, marcar aquilo que vocês já conhecem, aquilo que está em andamento, para que vocês possam navegar e dominar o território Kanban de uma forma geral. Bom, quando a gente fala do método Kanban, a gente está falando de algo que foi desenhado pelo David Anderson, e é bem importante, tá? A gente estabelecer esse ponto na largada. Eu não estou falando aqui de Kanban da manufatura. Kanban da manufatura é um termo correlato, mas que existe em outro domínio. A gente está falando aqui do método Kanban, que foi desenhado ainda pelo David Anderson no começo do século, aplicado ao trabalho intelectual. Estamos falando aqui de produtos digitais, tecnologia da informação, marketing, RH, áreas legais, áreas contábeis, todo e qualquer trabalho ali de back-office, trabalho intelectual. E quando o David Anderson desenhou o método começou com uma abordagem muito interessante que permitia que a gente pudesse melhorar qualquer sistema de gestão, começando de onde nós estamos agora. E esse é um passo básico, muitas vezes ignorado, até por pessoas que já leram fontes sobre o Kanban. Mas é importante que vocês, independente do nível que vocês estejam, básico, intermediário, avançado, sempre se lembrem disso. No Kanban, nós começamos de onde nós estamos. Ou seja, o Kanban não é um framework, o Kanban não é uma metodologia. O Kanban é um método de gestão de mudanças. O Kanban melhora aquilo que você já tem. Isso é tão importante, pessoal, que muitas pessoas, né, que não entenderam bem o que é o Kanban, e é por isso que isso aqui está em primeiro lugar, fazem confusões sobre o Kanban. Por exemplo, quantos de vocês aqui já não ouviram aquela frase? Você trabalha com Kanban ou Scrum? E a pessoa responde: Ah, eu não trabalho com Kanban porque eu trabalho com Scrum. Então, nem a pessoa que perguntou, nem a pessoa que respondeu entenderam o que é o método Kanban. Não existe Kanban ou Scrum, tá? Assim como não existe goiabada ou queijo, tá? Se você quiser misturar, misture, vai ficar ainda melhor. É, Kanban é um método de gestão de mudanças. Se você usa o Scrum, o Kanban está aqui para você melhorar aquilo que você já tem. Tá? Então, ou seja, se você trabalha com Scrum, o Kanban vai fazer o seu Scrum operar melhor. O Kanban não remove o Scrum. O Kanban não remove a sua abordagem de projetos baseada no PMBOK. O Kanban não remove ah, processos já existentes. O Kanban melhora aquilo que você já tem. Isso é muito importante e está na essência, né, página 1 do método Kanban, tá? Ele é uma abordagem de gestão de mudança. Sim, Samuel, o roadmap será disponibilizado e não apenas para você ver, mas para você interagir. Já coloco aqui, né, o link, quem quiser já guardar o seu link aí, tá? E daqui a pouco eu mostro para vocês como é que vocês podem literalmente interagir com esse roadmap.
Bom, uma vez que eu entenda isso, que o método Kanban é algo que existe para melhorar o que você já tem e não para trocar ou para substituir, é importante entender que o método Kanban é baseado em um conjunto de pilares. E a gente vai chamar essas coisas de princípios Kanban. Novamente, tá? Muitas vezes são elementos ignorados e que a gente tem que ter uma extrema atenção. O método Kanban tem princípios diversos que nos ajudam a operar bem. Os princípios de gestão de mudança. Quais são os princípios de gestão de mudança? Você começa de onde você está, tá? Você busca obter acordos com os seus pares para introduzir mudanças, tá? E você busca atos de liderança dessas pessoas, ou seja, pessoas que queiram agir sobre a mudança. Ou seja, dessa forma você vai trilhar um caminho evolucionário. O método Kanban, ele é fortemente baseado nisso. Isso é tão importante, gente, que você pode usar o método Kanban sem nem ter um quadro Kanban. Sim, tá? Você não precisa de um quadro visual Kanban para implementar o método Kanban. Você pode apenas usar os princípios de gestão de mudanças do método Kanban, evolucionários. Comece de onde você está. Obtenha acordos para introduzir mudanças evolucionárias. Obter acordos é fundamental. Isso é importante. Nós não implementamos Kanban desenhando alguma coisa numa torre de marfim e enviando um e-mail para o time dizendo, gente, tá aqui, né, a forma que eu pensei. O método Kanban nasce para que ele seja, na largada, colaborativo. Ou seja, se você que na sala lidera um time, é um coordenador, é um Agile Master, é um Scrum Master, é um Delivery Manager, é um gestor, você introduz o método Kanban junto com o seu time, tá? O método Kanban ele não é desenhado por um gerente inteligente, o cara mais esperto da sala, e ele joga isso por e-mail com o pessoal. Isso é anti-Kanban. Kanban envolve, lida com o envolvimento das pessoas na largada. Isso é um ponto bem importante. Além disso, gente, o Kanban, ele tem um foco em serviços. Isso também é um elemento muito mal entendido, até por pessoas, né, que muitas vezes já estão trabalhando, né, com coisas parecidas no mercado. O método Kanban, ele foi desenhado para melhorar serviços. Ah, Marco, mas eu trabalho dentro de um time. Ok, mas qual é o serviço que o seu time presta? Essa pergunta é importante porque serviço é o que toca o seu cliente. O método Kanban, ele é orientado ao cliente. O papel do método Kanban não é apenas organizar o trabalho de um time. Nada contra organizar o trabalho de um time. Isso é bom. O Kanban faz isso também. Só que o método Kanban, ele vai muito mais além. A gente tem um conceito muito poderoso da lente de serviços. Ou seja, o método Kanban não está preocupado apenas, né, em que um time faça pizzas de qualidade bem. Ele está preocupado que o cliente que pediu aquela pizza receba aquela pizza nos seus parâmetros de qualidade, preço, tempo, dentro daquilo que foi prometido. Isso pode envolver o trabalho não apenas de um time, mas de um conjunto de equipes numa organização. Se você trabalha numa empresa pequena, tá? Talvez o conceito de time e serviço seja muito parecido. Mas se você trabalha numa empresa grande, como vários de vocês aqui provavelmente trabalham, um serviço ele é muito mais complexo do que um time, porque ele vai envolver múltiplas interfaces acima, abaixo e à frente. E o método Kanban ele é desenhado na largada para você entregar serviços, ok? Serviço pode ser construir um produto digital, sustentar um produto digital, realizar campanhas de marketing, realizar balanços contábeis. Qualquer tipo de trabalho intelectual pode ser pensado como serviço. A palavra serviço é uma palavra fundamental no vocabulário do método Kanban. E por isso que é importante entender sobre os princípios de entrega de serviço. Ou seja, quando a gente vai implementar Kanban numa organização, a gente busca pelos serviços. São os serviços que nós melhoramos. E tudo bem, né? Se eu trabalho dentro de um time, aquele time ele participa de um serviço ou ele entrega de ponta a ponta um serviço, não tem problema. Mas serviço é a palavra universal.
E o Kanban é orientado para isso. Isso é tão poderoso, gente, que o Kanban não precisa de outros frameworks para escalar. Ah, por quê? Toda empresa nesse planeta, ela é uma rede de serviços. Pensa numa empresa típica de trabalho intelectual. Ela vai ter, por exemplo, serviços ali ligados a marketing, serviços ligados a RH, serviços ligados a, por exemplo, treinamento, UDP. Bom, serviços diversos. E se a gente entender que uma empresa é uma rede de serviços, como que você escala o Kanban para toda a organização? De baixo para cima, um serviço por vez. São os princípios de escala de serviços. Esses princípios, eles são descritos dentro de uma literatura gratuita, tá? Que é o livro Kanban Condensado e Essencial. E é um brinde para vocês também, gente. Eu vou compartilhar com vocês uma página muito bacana da Kanban University, que tem um conjunto de recursos, entre eles livros gratuitos que vocês vão poder acessar. Dentro da página de recursos, vocês vão ver aqui o guia oficial do método Kanban, que está disponível em português, tá? O glossário do método Kanban, que também está disponível em português. Também tive a oportunidade de trabalhar aqui na tradução. E também livros gratuitos, como o Kanban Condensado e Essencial, que tem uma versão também disponível em português, e o Kanban Condensado e Essencial Ilustrado, que também tive a oportunidade aqui de trabalhar na tradução. São disponíveis gratuitamente para downloads no portal kanbanbooks.com. Só guardar esse linkzinho que eu mandei aqui no bate-papo para vocês, para que vocês possam ter acesso a essa informação. Muito bem. Qualquer questão, gente, por favor, fique à vontade de lançar aqui, como a Milena trouxe para a gente. Entendido que eu começo de onde está e eu conheci agora os princípios básicos do método Kanban, os pilares, eu agora vou começar a ter o contato com as ferramentas práticas do Kanban. E as ferramentas nós vamos chamar de práticas. O Kanban tem 6 práticas gerais, que estão colocadas aqui à esquerda. Essas práticas são tipicamente usadas em virtualmente qualquer implementação Kanban. Elas são obrigatórias? Não, tá? O método Kanban não é uma metodologia ou um framework, como eu falei para vocês agora há pouco. O método Kanban, ele tem um conjunto de ferramentas que você usa de acordo com o contexto. Dito isso, você tem as práticas gerais, que são visualizar, ou seja, você dá visibilidade ao trabalho. Se o trabalho está escondido numa planilha Excel, tá? Ou nas anotações em papel de um trabalhador do conhecimento, a gente não consegue entender os problemas. Então, a gente dá visibilidade ao trabalho. A visibilidade ela pode se dar de várias formas, através de painéis, através de outras informações e também através de quadros Kanbans. O quadro Kanban ele é uma parte do método Kanban. Então, a visualização é um elemento importante. Algo também que é importante é entender que tentar fazer tudo ao mesmo tempo agora é uma receita para pessoas ocupadas e sistemas improdutivos. Então, se você pegou um carro hoje e ficou parado no trânsito, você vai entender na prática o que é limitar o trabalho em progresso. O que acontece quando nós não limitamos o trabalho em progresso? É muito comum ver isso nas organizações. Muito trabalho em andamento, pessoas ocupadas, extremamente ocupadas, algumas já em estado exaustivo ali, um pré-burnout, e pouca coisa acontecendo. E o Kanban, ele nos ajuda criando foco. Limitar o trabalho em progresso significa que eu quero criar foco de forma que eu paro de começar e começo a terminar. O método Kanban, ele é orientado a entregar coisas, tá? E para entregar coisas, a gente precisa ter foco. Ou seja, o método Kanban te ajuda a entender como que o trabalho chega, dando visibilidade, organizando um volume que seja adequado, nem muito pouco, mas também nada excessivo. O método Kanban nos ajuda a fazer o trabalho fluir, gerenciar o fluxo. No método Kanban, eu não vou gerir os trabalhadores, eu vou gerir o fluxo. E essa prática ela é muito importante.
Por exemplo, né, se você trabalha com Scrum, o método Kanban ajuda o Scrum. Eu não vou perguntar por que o João fez ontem, o que a Maria fez antes de ontem. Eu aponto para o trabalho que está ficando velho e pergunto, né, o que está impedindo aquele trabalho de fluir. E aí o João levanta a mão. Olha, eu estou com dificuldades. E eu chamo a Maria, né? Ou um time com um pouco mais de maturidade, a própria Maria, ela vai dizer, João, eu posso te ajudar. Colaboração, tá? Isso faz parte do método Kanban. Ou seja, então a gente busca fazer o trabalho fluir. Ou seja, não é um método onde você gerencia as pessoas. No método Kanban, nós não gerenciamos pessoas, nós gerenciamos o trabalho. A gente busca que as pessoas se auto-organizem para fazer o trabalho fluir. Muitas vezes, quando a gente está realizando práticas gerais, a gente percebe que tem coisas ruins. Requisitos estão chegando de forma torta, turbulenta, mal especificados, ou o código que é feito ali por um time de desenvolvimento de um produto digital, ele avança com muitos problemas de qualidade. Ou seja, esses vários problemas que são muito comuns envolvem ausência ou políticas ruins na organização. O método Kanban, ele tem um conceito poderoso chamado de políticas explícitas. E as políticas são regras do jogo que o próprio time vai descobrindo. Embora o método Kanban também já traga muitas ideias legais de políticas. Exemplo prático para vocês de um cenário que eu vivi há um tempo atrás de uma empresa aqui nas Minas Gerais. Um time que se sentia muito interrompido por reuniões. E o time estabeleceu um acordo com seu líder para que eles não tivessem reuniões no período da tarde, que era o período preferencial para essa equipe para ter concentração. E criaram uma política, reuniões apenas de manhã. Essa política saiu da equipe, foi acordada com a liderança. E a liderança viu que aquilo era bom, porque aquilo aumentava a produtividade. Isso é um exemplo de uma política explícita. Ou, por exemplo, né, ahn, é, um requisito que chega mal especificado, e um time entende que ele precisa de um protótipo para que o requisito chegue mais redondo, para que seja trabalhado. Então, isso é uma política explícita, é uma política de transição de estados. Existem muitos tipos de políticas, e uma coisa bacana é que o método Kanban, ele ajuda que aquilo que você já tem possa ser melhorado, possa ser padronizado, possa ter ruídos reduzidos através do conceito de políticas explícitas. O método Kanban, ele vai buscar ajudar que vocês aprendam jogando. Ou seja, ele tem um conceito extremamente poderoso chamado de ciclo de feedback. Feedback não é chamar alguém na sala para passar sermão. Feedback, tá? Significa, olha para o seu ambiente de trabalho. O que está funcionando? O que não está funcionando? E a gente vai gerar oportunidades de melhoria sobre aquilo que não está funcionando e buscar manter aquilo que está funcionando. Os ciclos de feedback podem ser gráficos, podem ser quadros, ou também cadências, que em outras abordagens são chamadas de ritos ou cerimônias. Curiosamente, gente, o método Kanban, ele tem um conjunto de cadências, né, muito maior que o Scrum. Mas provavelmente vários de vocês aqui talvez nem saibam disso. E tudo bem, porque no método Kanban você introduz ciclos de feedback à medida que eles se tornam necessários. Exemplo prático. Você está cuidando de um time e percebe que aquele time precisa melhorar o seu jogo. O método Kanban tem uma cadência muito legal, tá? Chamada de uma revisão ali do trabalho daquele time, baseado em informações quantitativas, para que o time entenda como melhorar o jogo. Ou seja, a gente vai muito além de uma retrospectiva ingênua, que muitas vezes se torna uma sala de terapia sem terapeutas. Essa é uma cadência de nível 1 no método Kanban, uma revisão em nível do time, tá? Mas, se o seu problema é que a sua equipe ela tem dependências de uma outra equipe, o Kanban tem cadências em escala, uma cadência de nível 2 que permite que você, tá, como líder de uma equipe e sua equipe e a liderança de uma outra equipe, façam acordos bilaterais para resolver problemas, por exemplo, de dependências, entre outras coisas que acontecem em grandes empresas. E a gente tem múltiplos
oportunidades e ciclos de feedback que nos ajudam a trabalhar e melhorar o jogo de forma geral. E ligado ao princípio de gestão de mudança que eu falei para vocês um pouco mais cedo, né? Aqui nos princípios de gestão de mudança, a gente tem aqui, ó, como que eu melhoro? Nunca sozinho. Eu melhoro de forma colaborativa e eu evoluo de forma segura, tá? Como? Experimentos. Vamos experimentar fazer alguma abordagem? Vamos experimentar uma política para proteger nosso tempo aqui, para não ter reuniões? Ou vamos experimentar ter uma política aqui que vai melhorar a qualidade do código-fonte, criando, por exemplo, revisão por pares? E você experimenta. O método Kanban, ele é evolucionário, ele é único, tá? Nós nunca copiamos um desenho Kanban de uma outra empresa. Eu posso olhar para lá para me inspirar, mas o que vai acontecer na empresa suas é único. O método Kanban ele é contextual. Ele precisa de cérebros, precisa de vocês para poder operar. Quem quiser saber um pouco mais sobre práticas gerais, Kanban condensado é essencial. E o próprio livro azul, o famoso livro azul do David Anderson, ok? E um spoiler para vocês, tá, gente? David Anderson está chegando ao Brasil novamente para lançar uma edição mais nova do seu novo livro, Descobrindo o Kanban, em português, tá? Então fiquem ligados aí, né, nas redes, vamos falar mais sobre isso. Esse primeiro livro, já falei com vocês, está disponível aqui no portal que eu passei para vocês, kanbanbooks.com, inclusive em português. Esse segundo livro aqui é um livro impresso mesmo, tá? Que está disponível aí na Amazon e também em outras livrarias do Brasil. Muito bem, aprendi um pouquinho das práticas gerais, eu posso começar a experimentar com ferramentas, é bem importante. E, independente da ferramenta que sua empresa utilize, a gente sabe que no mercado brasileiro, o Gira é a ferramenta mais popular, o Azure DevOps a segunda, mas experimente com ferramentas básicas Kanban. E sim, tá? Sem querer causar aqui, né, uma briga religiosa aqui na sala, mas Gira, DevOps e Trello são ferramentas é, ML1, ML2. Não são ferramentas Kanban avançadas. Quer dizer que elas são ruins? De forma nenhuma, tá? São ferramentas ótimas, tá? Já trabalhei e trabalho, tá? Na consultoria com todas elas aqui. Ao mesmo tempo, existem ferramentas mais avançadas que fazem coisas para cenários mais avançados que essas ferramentas sozinhas não fazem. Mas para 90% do mercado, ok, talvez elas vão atender muito bem. Mas aí a dica básica para vocês é experimentem com ferramentas básicas Kanban. É, conheça outras ferramentas além da ferramenta que você trabalha. Então você pode buscar trials, experimentações, você vai aprender mais sobre técnicas. Algumas delas têm vantagens sobre outras. Isso vai te dar um maior repertório sobre possibilidades de uma forma geral. Aprender o básico é hora de ir para o jogo. Então, minha dica é fazer o que a maior parte das pessoas hoje no mercado fazem. Melhore um time Scrum com método Kanban. E se você chegou aqui um pouco mais cedo, né? Você já me ouviu falar que não existe Kanban ou Scrum. Se você chegou mais tarde, depois reassista e entenda por que Kanban ou Scrum é uma frase que é falada por pessoas que não entendem muito bem o que é o Kanban. Ahn, bom, se você quiser se aprofundar sobre isso, até existe um curso oficial da Kanban University, que foi lançado aí no ano passado, e a gente já trabalha, tá? Que é o SBK. Ou seja, é um curso focado para Scrum Masters que querem entender como aplicar práticas Kanban para melhorar o Scrum. De novo, tá? Kanban como elemento de melhoria do Scrum. Não existe Kanban ou Scrum. Muito bem. E como é que você pode melhorar um time Scrum com o método Kanban, tá? Bom, conhecendo técnicas, né, que existem diversas, e conhecendo uma ferramenta conceitual muito poderosa chamada Static ou Static. O Static significa abordagem de pensamento sistêmico para introduzir o método Kanban. Ele é uma abordagem padronizada para você introduzir o método Kanban em qualquer local da sua organização. Vou trazer exemplos, tá, gente, onde eu já usei o Static. Em times com 3 pessoas e
em projetos com 200 pessoas, envolvendo 10 times. Você aplica o Static em qualquer escala. Você é, por exemplo, um gerente de um portfólio, um gerente de uma tribo, que tem um conjunto de equipes, né, que tem ali um determinado objetivo comum. Você trabalha com Safe e tem ali, né, um trem de entrega ágil, tá? Você é um RTE e tem ali várias equipes trabalhando com você com uma meta de um quarter. Você pode utilizar o Static para melhorar o Safe. Não existe Kanban ou Safe. Se você usa o Safe, ótimo, melhore o Safe com o Kanban. Você trabalha com um projeto, trabalha com uma abordagem projetizada, você usa o PMBOK. O Kanban e o Static como ferramenta vai melhorar aquilo que você já tem, tá? Então, tudo isso é bem importante. Leonardo, né? Sim, né? Eu pulei aqui as ferramentas avançadas. Para quem quiser da gente explorar, o Kanbanize, que agora é chamado de Business Map, tá? Eu até vou mudar o nome aqui. Esse nome foi mudado recentemente. O Kanban Zone, o Flowfast. As ferramentas de IA são interessantes, tá? O ChatGPT pode nos ajudar muito. Helena, fica até aqui uma dica, hein? Quem sabe a gente não faz um webinar de ChatGPT e Kanban. Hein? Tem várias coisas bem legais, Leonardo. Obrigado por trazer essa dica aqui, que eu já estou usando, tá? Do ChatGPT. ChatGPT pode ser um excelente assistente para ler quadros, interpretar métricas. Ahn, vou até colocar isso aqui também. Interessante isso que você trouxe. Então, se vocês quiserem, tá, gente, votem aí, tá? Se fizer sentido para vocês. A Milena operacionaliza para a gente e a gente está aqui em breve falando sobre, quem sabe, IA, ChatGPT e Kanban. De todo jeito, pessoal, implementar Kanban envolve, né, trabalho humano. Não é o ChatGPT que vai fazer isso aqui para vocês. Ele vai poder ajudar em pontos aqui e ali. E o Static, tá? O Static, ele é implementado sobre um serviço. Mas eu trabalho com um time, Marco. Tudo bem, o seu time realiza um serviço ou mais serviços. O Static melhora aquilo que o seu time já tem, tá? Ahn, o Static é uma abordagem muito bacana e se você quiser se aprofundar sobre o Static, ele é o foco do KMP1 ou Kanban System Design, desenho de um sistema Kanban, onde a gente trabalha passo a passo esses passos que estão aqui, que são basicamente os grandes elementos que compõem o estético de uma forma geral. A ideia básica é que você aprenda como projetar um sistema Kanban. Sistema Kanban, tá, gente, não tem nada a ver com TI. Sistema aqui não é TI. Sistema é de pensamento sistêmico. Lembrar da Donella Meadows, o livro Pensando em Sistemas aqui, que é uma base conceitual que está aqui. Ou seja, basicamente é o papel do estético é ajudar você a criar um sistema de gestão para melhorar aquilo que você já tem. Você cuida de um produto, de um projeto, de uma equipe, de um conjunto de equipes. Suas equipes, né, podem melhorar. O Static vai ser o seu elemento para poder melhorar de forma geral. Tá? E ele tem aqui um conjunto de passos, sempre orientado por serviço. Vamos lembrar da lente de serviço do método Kanban. Quando o seu foco é tático operacional, ou seja, onde você está cuidando de uma equipe, ou duas, ou três, hum, o KMP1 vai te dar toda a bagagem para isso. Só que às vezes você trabalha numa empresa grandona, onde você tem muitas dependências de muitas equipes. Por exemplo, um caso recente que eu participei, um time, e a gente apontou 8 dependências. Tá? Ou seja, à medida que o trabalho chega, existem 8 pontos de disrupção, de fragmentação, onde o trabalho pode parar, porque tem dependências de outras equipes, outras empresas e até fornecedores externos, tá? Ahn, e nesse sentido, a gente tem um problema de Kanban em escala. Ou às vezes também quando você está querendo escalar o Kanban para criar um portfólio. Talvez você trabalhe aqui no VMO ou trabalhe no PMO corporativo, e você quer ter uma visão global de todos os projetos da sua organização com abordagem com o método Kanban. Então, o KMP2, ele, que é o Kanban System Improvement, ele trabalha a escala. E além disso também, o método Kanban, como método de gestão de mudanças, ele vai muito além de uma ferramenta gerencial. Ele é uma abordagem sociológica.
Então, se você aqui na sala está tendo problemas de conflitos, resistências ou impedâncias, né, que te impeçam de colocar o método, talvez você aqui na sala já conheça o static, já conhece as práticas, mas você está tendo problema com os outros seres humaninhos que estão ali se colocando no caminho. Qual é a dica, tá? Não vá contra a rocha e socialize a mudança. Como, tá? Existem técnicas diversas de socialização de mudança. E a gente começa a trabalhar isso com KMP2. Leonardo, sim, sim, perfeitamente, tá, Leonardo? Então, ou seja, o BPM vai te ajudar a modelar processos e o Kanban ele vai te ajudar a melhorar os processos que você já tem. Então, no BPM tradicional, tá? Muitas vezes nesse trabalho o processo as is, o to be, e muitas vezes se espera uma mágica para que do as is você vá para o to be. Então, pensa, Léo, que o Kanban ele vai te guiar de forma segura do as is ao to be. E basicamente realizar aquilo, né, que é desejado em iniciativas de melhoria de processos baseadas em abordagens como BPM. Ahn, Bom, uma vez que a gente entende o static, a gente pode agora caminhar para um nível mais avançado. E aqui a gente tem uma grande ferramenta ao nosso dispor, que é o KMM, tá? O KMM, ele é um modelo que ajuda você a entender a maturidade dos serviços da sua organização e melhorar a maturidade dessa organização na prestação dos seus serviços. Se vocês entrarem no portal kmm.plus, vocês vão poder criar uma conta gratuita, tá? E ter acesso já a várias informações disponíveis sobre o KMM. Ou também no portal kanban.plus, que sindicaliza informações do KMM, F4P e também informações do Kanban. Existe também uma assinatura paga com informações mais específicas, vídeos, e também informações mais específicas de acesso geral. Dito isso, tem muito material gratuito, bom, no portal kmm.plus e ele é o seu próximo passo. Ou seja, o kmm.plus te ajuda a como escalar a maturidade organizacional. Eu vou de uma maturidade onde o trabalho ele está no indivíduo, nível zero, para times, nível um, para fluxo de valor centrados em clientes, nível 2, para serviços ajustados ao seu propósito, nível 3, para redes e portfólio de serviços economicamente robustos, nível 4, para liderança de mercado, nível 5 e além, tá? Então, a gente tem aqui muitas coisas legais que o KMM traz para a gente, ou seja, é, como evitar falhas comuns com o método Kanban, tá? Onde alguém não coloca um estressor apropriado ou alguém tenta fazer muita coisa de uma vez, tá? O garoto mais perto da sala, ou a garota mais perto da sala. Como também usar, né, o método Kanban para se comunicar com diretorias, né, que querem resultados, ou seja, como é que você comunica resultados e como é que você alcança esses resultados por nível de maturidade? Como que você faz o hacking cultural na sua organização? Socializar envolve isso, envolve remodelar comportamentos. Como é que você lida com as pessoas para poder fazer isso? Existe aqui uma abordagem muito forte, gerencial e sociológica. E para isso a gente tem aqui uma formação, tá? Mais avançada, que é o KCP, tá? Onde o primeiro curso é o KMM, que também é um curso que a gente trabalha, tá? Onde você vai é, começar a conhecer 150 práticas específicas. O método Kanban tem 6 práticas gerais. Já são ferramentas excepcionais. Só que, ao mesmo tempo, o KMM decompõe essas 6 práticas gerais em 150 práticas específicas. Ah, Marco, quer dizer que eu tenho que usar tudo isso? Não, tá? Pense que isso é um buffet. Você pode resolver muitos problemas usando 2, 3 ou 4 práticas específicas do KMM, tá? E tá tudo bem. Mas talvez existam problemas mais cabeludos ou cenários mais cabeludos. Então pensa que você vai ter aqui um cinto de utilidades, tá? Bem poderoso, né? Você vai ser igual o Batman que vai poder ali, né? é, lidar ali, né, e até desafiar o super-homem se necessário, porque ele tem um conjunto muito forte de tecnologias para poder lidar com os problemas
que surgem de forma geral. Já é uma prática avançada, tá? Mas para quem aqui na sala já conhece muito bem, tá, o método Kanban, ou já é KMP, a gente tem um caminho além do KMP, que é o caminho KCP. Lembrar, tá, gente, que você pode assinar gratuitamente o portal kmn.plus e já consumir muita informação disponível. E até casos também. Eu tive a oportunidade também de publicar um caso lá na plataforma, tá? Um caso real de aumento de maturidade de 0 para 2 e entre outros vários casos que estão disponíveis lá no ambiente. Ahn, Caminhando, gente, vocês vão ver que o método Kanban ele vai ter vertentes muito legais, tanto na parte sociológica, tá? Ou seja, como é que você lida com grupos sociais? É, Pouquíssimos agilistas no mercado, pouquíssimos gestores no mercado têm uma bagagem sociológica. E nisso aqui, gente, o método Kanban, ele é único. Ele vai trazer para vocês um conjunto enorme de práticas sociológicas provadas para você influenciar grupos sociais. O método Kanban trabalha muito mais com sociologia do que a psicologia. Por quê? É mais barato influenciar grupos sociais. E se você quer efeitos em larga escala, convencer o seu diretor pragmático, convencer ali seu time que está resistente, não quer se mexer, convencer outros gestores que são céticos, tá? Provavelmente você precisa de uma abordagem sociológica. E uma das ferramentas espetaculares que fazem parte do KMM, tá, é o modelo de mudança evolucionária e a fórmula da mudança evolucionária, que está aqui do lado esquerdo, tá? É uma ferramenta fundamental para a gente poder introduzir estressores de melhoria. E o Kanban também tem aqui uma abordagem, uma filosofia de coaching que é baseada no coaching esportivo. A gente trabalha isso, né, como elemento do KCP. Se você quiser entender um pouquinho da importância disso, leitura de um livro fundamental, pensando em sistemas, que eu comentei um pouco mais cedo com vocês. Também tem uma abordagem também bem forte, e a gente pode ter aqui variações no caminho, ou seja, o Kanban também é uma abordagem quantitativa. E como o Kanban ele é centrado em fluxo, a gente recomenda que para que você se torne alguém muito bom em Kanban, você aprenda sobre métricas de fluxo. Que métricas que eu estou falando? Tempo de entrega, vazão, trabalho em progresso, eficiência de fluxo, entender também alguns conceitos estatísticos básicos que nos ajudam a entender gráficos comuns no mercado, né? Para poder ler essas métricas, não como estatístico, mas como gestor, e melhorar sua equipe. Então, gráficos como CFD, gráficos de dispersão, gráficos de histograma, tá? Histograma de tempo de entrega, o histograma de vazão, gráfico de envelhecimento de demandas, e também experimentar ferramentas de métricas. Se você já usa o Gira ou o Azure DevOps, ele já tem ali algumas coisinhas que estão ali dentro que são legais. Mas você também pode usar ferramentas bem mais avançadas, como por exemplo o Nave ou Actionable Agile, tá? Então, é, a gente tem aqui uma sugestão de livro, tá? Que pode ser consumida. A gente também tem um curso de métrica de fluxo para quem quiser se aprofundar sobre essa temática. Muito bem. E o caminho para a melhoria contínua, que envolve como alcançar a maturidade 3. Maturidade 3 significa que você tem um serviço de altíssima maturidade. Ele é ajustado ao seu propósito. Para isso, eu tenho que caminhar do nível do indivíduo, nível 0, o nível do time, nível 1. Time não te leva além de nível 1, tem que estar claro, tá? É, e uma vez que você modele um serviço de ponta a ponta do cliente, do conceito de dinheiro, ou do pedido da Pix até a Pix estar na casa do cliente, a gente pode ter fontes de variabilidade, atrasos, problemas de qualidade, e algo, né, que vai te levar para uma agenda ML3 são ataques a fontes de variabilidade. É um tema avançado que envolve reconhecer filas, gargalos, sobrecarga, disponibilidade não instantânea, liquidez de fluxos, dependências e fontes de variabilidade. Alguns livrinhos que nos ajudam nesse sentido, tá? É a Meta, o próprio livro do Discovering Kanban, que vai ser lançado em português em setembro pelo David Anderson, tá? Vai estar aqui no Brasil com a gente. Ahn, e caminhando, tá, gente? A gente vai
alcançando os resultados. Você melhora o sistema Kanban em nível de time, práticas ML0 e ML1. Kanban em escala, tá? Então, como é que você escala muito além de um time? Então, você pode trabalhar acima, gestão de upstream. Você pode trabalhar em profundidade, serviços dependentes. Você pode escalar o Kanban para cima, Kanban de portfólio, tá? A própria agenda do KSI trata um pouquinho sobre isso, mas também o livro Upstream Kanban, que está gratuito aqui no portal Kanban Books, tá? Kanban.books. Vendo aqui seu comentário, Erickson, sim, tá? É o kmm.plus, esse mesmo, tá bom? Ahn, melhorando, tá? O Kanban em nível de fluxo, serviço, experimentando com práticas ML2, e avançando, tá? Para pontos ainda mais profundos, tá? Por exemplo, existe um curso bem avançado, que é o Kanban Coach, que é a parte 2 da formação KCP. E alguns livros aqui também que te ajudam a entender aspectos sociológicos e como influenciar grupos sociais. Great Boss, Dead Boss é um livro fundamental. E os livros que eu coloquei aqui, tá, gente, são livros que fazem parte aí do cânone oficial do método Kanban. Lembrar, tá, que a gente faz isso sempre, tá, gente? É um serviço por vez, tá? Então é aquela brincadeira, né, ou piada, né? Talvez não politicamente correta, tá? Mas de como que a gente janta um elefante. Uma colherada por vez, tá? Então é muita coisa, ok? Mas a ideia aqui do mapinha é ajudar vocês a ter um caminhar e para quem entrar nesse link, se vocês clicarem aqui, em qualquer item, você pode registrar se você já começou, né? Então, você já está trabalhando nisso, ou você já terminou esse trabalho. Então, ele pode te ajudar a entender um pouquinho, né, sobre a sua jornada de uma forma geral. Então, interage, brinque com o mapa e tragam sugestões, tá, gente? De forma geral, é algo importante. Muito bem, apresentei o mapa aqui. Tem aqui uma pergunta e vou abrir também para vocês trazerem mais perguntas, tá, gente? Tem uma pergunta aqui do Diogo, né? Levar também o Kanban no CS, no CX. Sim, 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 perfeito. O F4P, tá, que o Diogo comenta aqui, é uma ponte natural quando você está buscando atingir maturidade 3. Maturidade 3 significa entregar serviços ajustados ao seu propósito. Ajustado ao propósito em inglês é F4P. Tem, inclusive, até um curso centrado aqui em pessoas de marketing, Product Owners, que é um curso que ajuda a fazer essa ponte e compensar na satisfação dos clientes. É uma ponte natural, tá? Ah, com o CS e o CX que o Diogo traz aqui para a gente. Obrigado, Diogo, por trazer isso. Leonardo, olha que interessante. Métrica de vaidade, como o nome diz, ele traz conforto emocional para as pessoas. E olha que interessante. Quando você começa a conhecer as técnicas avançadas do Kanban, coach, esquilo cinza, esquilo vermelho, por exemplo, você vai aprender como lidar com a métrica de vaidade. Mas a ideia é não combata a métrica de vaidade. Ela provoca dopamina no gerente que está ali. O gerente gosta dela. A pior coisa que alguém poderia fazer é combater uma métrica de vaidade combatendo a métrica de vaidade. A dica para você é: torne a métrica de vaidade relevante. Como? Técnica esquilo cinza, esquilo vermelho, tá? É uma técnica que a gente explora aqui no Kanban Coach. Também no próprio KSI, que já pincela esse tipo de coisa. Passa a bola para vocês, pessoal, para que vocês tragam dúvidas, questões. Onde vocês estão aqui no mapa? Querem comentar? Querem trazer questões? O que traz mais dificuldade? São os aspectos estatísticos? São os aspectos sociológicos? É muita coisa para aprender. Eu gostaria de colocar uma questão. Boa, Cristiano. Puxa aí para a gente. Não, bacana. Um ponto que eu achei bastante interessante que você falou sobre os aspectos ali sociológicos, né? E aí um case que eu vou contar. Eu passei por uma empresa em que eu falei para o pessoal o seguinte: não sou averso a nenhum tipo de método de gestão de projeto, né? Porque eu tenho PMP
Eu tenho a certificação, a primeira da Kanban, né? Que é o básico. E também tenho do Scrum Master, né? Scrum.org, PSM. Boa. Aí o ponto que eu coloquei é o seguinte, pessoal, vocês estão percebendo que para essa squad, para essa equipe, trabalhar com Kanban não é a melhor forma? Eu falei assim, a melhor forma aqui é a gente trabalhar com gestão de demandas e, no meu ver, no meu ponto de vista, se a gente mudasse aqui nossa visão eh, de a gente fazer entregas por sprints, a gente fazer entrega aqui olhando o fluxo do processo como um quadro Kanban, né? Esquece o quadro Kanban que a gente utiliza aqui no Scrum para você pegar e ver onde está andando o fluxo. Mas vamos começar a usar o Kanban puro com políticas, regras bem claras ali do que a gente tem para trabalhar com classe de serviço. Cara, fui crucificado, né? E o pessoal pegou e falou, cara, não é bem isso, Cris. A gente quer saber de roadmap. E o roadmap, o Kanban responde, o Scrum consegue responder isso aí para a gente numa visão de entregas por sprint. E no Kanban não vai responder. Só que eu falei, cara, a gente está se enganando, porque cai uma sprint para outra e a gente vê que as entregas não estão acontecendo. E por que não estão acontecendo? Porque existem outras demandas, que aí não tira a importância delas, mas que entraram depois que a gente fez o planejamento da planning. Ou seja, o que são essas outras demandas? São, se a gente olhar o conceito de Kanban, são tarefas do tipo, entregas do tipo expedite. Então, a pergunta que eu faço é, como que a gente consegue colocar na cabeça não somente dos gestores, mas do time também, de experimentar algo novo? Porque entra e sai retro, né, ou sessão de feedback, como você tem aí no Kanban, o pessoal reclama do mesmo ponto, só que na hora que você dá uma ideia para a gente pegar e discutir e a gente experimentar a ideia, o pessoal é avesso a isso. Excelente questão, Cristiano. Pessoal, olha que interessante. Ahn, Em muitas organizações, as pessoas não vão saber o que é o método Kanban. Ou alguns deles vão achar que Kanban é um quadro, ou que Kanban é uma alternativa ao Scrum ou a um gerenciamento de projetos baseados em gráficos gigantes. Então, Cristiano, em muitas organizações você tem que introduzir o Kanban sem falar que é Kanban, tá? É caso prático para você, tá? Só para te ajudar aqui. Eu passei por uma organização que tinha essa premissa. Marco, nós precisamos do roadmap de ponta a ponta. Perfeito, tá? Então, bora lá. Comece de onde você está. Bora lá desenhar o roadmap? Bacana. O que acontece em muitas abordagens gerenciais? As pessoas planejam e depois magicamente esperam que as coisas aconteçam. E não existe pensamento mágico no Kanban. O que eu comecei a usar? Hackear o sistema, mas não falei que era Kanban, não, tá? Eu comecei a medir a quantidade de trabalho que chegava de forma indevida, tá? Por período de tempo. O ciclo deles era mensal, tá? E a gente começou a ver, e eles não tinham isso medido, tá? Eles viam que 40%, Cristiano, do trabalho era trabalho não planejado. Aí na primeira vez, mas veja bem, Marco, né? É porque aqui aconteceu isso e aquilo, mas não vai acontecer mais. As pessoas amam ter uma ideia do futuro, né? Então, o ser humano é um bicho muito curioso. Mas à medida que a gente vai trazendo, Cristiano, a realidade para a sala, segundo mês, mesma coisa. Terceiro mês, piorou. Eventualmente, o gerente, que está aqui, não tem nada de burro, pelo contrário, ele percebeu que aquela era a natureza da organização. E ele percebeu que o plano que ele tinha feito não valia de nada, porque ele tinha uma demanda turbulenta. E aí ele reconheceu que a gente precisava trabalhar upstream. E aí foi muito bacana, Cristiano, que a gente começou a trazer várias coisas do método Kanban, mas eu não usei a palavra Kanban. Essa empresa usa mais de 20 práticas, mas eles não sabem o que é Kanban, tá? Então, a dica, introduza o Kanban sem falar que é Kanban. Melhore o jogo, trabalhe nas sombras, tá? Kanban abaixo do radar. E traga a realidade para a sala. Ah, bacana. Valeu pelo retorno, pelo feedback aí. Boa, muito bom, obrigado pela questão. Ah, muito bem. Posso contribuir aí para a imagem que eu mandei? Opa, Diogo, desculpa. Eu mandei uma imagem ali, queria contribuir ali com esse case. Eu mandei um print ali do Business Map e Boa. eu acho que combina bastante com aquilo que ele falou, porque foi uma sugestão que o pessoal lá da Business Map mesmo me deu.
Quando a empresa tem quer Não usar pode. o Cuidado, Scrum, tá acabando aqui. vocês estão me Ah, é? ouvindo? Não, Sim, não, sim. fala com sua mãe também, Diogo, filho. Tá. ó, mutei aqui, Diogo, né? Tinha alguém com o áudio ligado, mas traz aí, Diogo. Eu acho que tá no mudo, Diogo, se você estiver falando. É, exato. Sim, agora voltou. Estava falando mesmo. O que acontece, né? Toda essa questão ali da gente querer trabalhar mais com o Kanban e a empresa insistir em querer trabalhar com as sprints. Nesse quadro ali que eu mandei um print ali, uma das sugestões que foi me dada é trabalhar como se fosse um sprint naquela primeira raia que tem bem no topo ali, com uma linha temporal. E aí tu trata ela como se ela fosse uma iniciativa, né? Como se fosse um época do Scrum, e tu associa as tarefas a essa entrega. Então, tu consegue ir retroalimentando o quadro e, ao mesmo tempo, tu consegue ir criando ali em cima essas linhas temporais ali que elas simulam uma sprint. Acho que é uma maneira que a gente consegue fazer um híbrido ali e agradar a grande dos troianos. É uma sugestão ali que eu quis passar. Excelente jogo. E isso que a gente chama aqui, tá, gente? Ferramentas avançadas que permitem que a gente traga uma linguagem projetizada para pessoas, né, que têm ali uma bagagem já forte, são PMPs, eles, né, olham o tempo, né, olham. E essa imagem que o Diogo mandou é sensacional, obrigado por ter enviado, tá? E aqui a gente tem a ideia, né, de como que a gente pode escalar o Kanban. É o que diferencia algumas ferramentas avançadas de ferramentas mais básicas, que têm a visão mais tradicional de um quadro. Boa, Diogo, obrigado por trazer isso. Pessoal, temos tempo aqui para mais uma pergunta. Alguém quer trazer mais alguma questão? Uma ou duas, dependendo aí do tempo. Muito bem. Certificações, sim, né? Então, coloquei no nosso mapinha aqui, Léo, algumas sugestões de certificação. O SPK, que eu citei mais cedo aqui, que é uma certificação de entrada, é um curso de 8 horas, que já te dá uma certificação internacional para praticantes Scrum, tá? Ela está aqui no nosso mapinha, tá? Vou colocar aqui no bate-papo, só para ficar registrado para vocês. Outra certificação é o PMP do Kanban aqui, né, que é o KMP, tá? Que é o Kanban Management Practitioner, onde ela é dada quando a pessoa completa 2 cursos, que é o KSD e o KSI. O KSD é um curso de 16 horas, tá? E o KSI é um outro curso de 16 horas. A junção dessas dois treinamentos, que já dão certificado de participação, dá também um selo internacional, que é o KMP. A gente também tem uma certificação mais avançada, que é o KSCP, é o praticante de técnicas de coach Kanban, ou Kanban Coaching Practices, que é dado, né, quando a pessoa realiza 2 outros cursos, que é o KMM, um curso de 16 horas, mais o KC, que é um curso de 16 horas. Além disso, também existem outras certificações, tá, que estão aí no entorno, como, por exemplo, o F4P, que foi mencionado aqui, que envolve fazer um curso de 16 horas, que já dá uma certificação própria. Também a gente teve no último ano uma formação Kanban para gestores de produto, tá? Que a formação é KPP e também uma formação para lideranças. São todas formações, tá, que a gente está habilitado aqui na nossa parceria também com a Tempo a entregar para vocês, tá? Formações para gestores de produto e formações para liderança. E também, para quem estiver buscando estágios ainda mais avançados, certificações, então, além do KCP, a o AKC, que hoje é a certificação que dá maior profundidade e amplitude no conhecimento Kanban, onde você defende um caso junto a uma banca internacional e se torna um coach acreditado pela comunidade Kanban. Então, temos um caminho aqui interessante de certificações, uma jornada, né, que pode ajudar vocês fortemente aí a melhorar aquilo que vocês já têm.
pouquinho aqui da trilha, tá, Léo? Muito bem, muito bem. Pessoal, se não tivermos mais nenhuma questão, fechamos por hoje, tá? Se vocês quiserem uma temática ligada ao chat GPT, fale aqui com a gente, tá? Podemos fazer alguma outra coisa, ou qualquer outro tema, tá, gente? Então tragam sugestões aqui para a Milena, e aquilo que fizer sentido para vocês, a gente vai organizando aqui em temáticas, em eventos, certo, Milena?